novinha, porque eu tenho 19 anos. Tô muito nervosa, tô tremendo. Tá, eu vou começar bem no comecinho. Vou contar por que eu decidi estudar para concurso. Eu fazia faculdade de Direito na UDF. E nessa época minha mãe já estudava. De vez em quando a gente ia para algum lugar, o lugar era longe. Minha mãe pegava um livrinho de questões, sei lá, de AFO e me dava para ler. Eu li aquilo e falava, mas nunca que eu vou estudar isso. Plano plurianual? O que é isso, gente? Nunca quero isso pra minha vida. E aí, numa conversa muito informal com os amigos meus, eu percebi os prós e os contras de estar na faculdade ou de estudar para concurso. E assim, muito do nada, eu parei e pensei, bom, acho que agora é melhor estudar para concurso. E aí, no que eu contei pra minha mãe, não deu 2 dias, ela arranjou um cursinho pra mim, aqui no Venâncio, inclusive. Fiz um plano de 1 ano, foi muito bom, assim, foi o básico do básico, me deu muita base para muita matéria. Ela tá segurando o E eu gostei, assim, foi muito bom pra mim. Só que, quando eu comecei a estudar em janeiro do ano passado. E aí, minha primeira prova foi uma prova do CFM, eu estudei 2 meses pra ela. Eu usava o método de pontos do CED, porque minha mãe já tinha me ensinado. E aí eu fiz a prova do CFM, e a prova era de 50 questões, eu acertei 29. Então eu pensei assim, poxa, pra minha primeira prova, pra quem nunca tinha visto uma prova de concurso na vida, talvez seja um caminho propício pra mim. Então eu comecei, me empenhei. Tá. Primeira prova que eu estudei pra valer, que eu estudei uns 4 meses pra ela, foi o MPU. Eu tava muito empolgada pra essa prova. Tava estudando direitinho, meus resultados, eu sempre fiz muita questão. Então eu pensei assim, poxa, não posso me dar mal, levo engano, porque eu tirei 44. E foi assim, uma queda pra mim. Ali eu falei assim, não é bem assim o que eu tava achando, não é fácil. Eu fiquei muito mal. No dia de corrigir a prova, eles tinham colocado o gabarito errado. Quando eu fui corrigir, eu fiquei com 4 pontos. Eu falei assim, putz. Mas aí depois corrigi a prova certa, fiquei com 44. Eu fiquei com muita raiva, eu rasguei minha prova, eu chorei. Mas no dia seguinte, eu virei e falei assim, eu não vou sofrer por isso, não é minha última prova da vida. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso mais. Então eu estudei. E até hoje, nessa vida de concurso, eu só fiz 9 concursos na minha vida. E o MPU e o da CEDEST foram realmente os únicos que eu estudei pra valer. O concurso da CEDEST eu estava estudando desde dezembro pra ele. E hoje fazem exatos 9 meses que eu tô no JUS. Eu entrei dia 13 de setembro do ano passado. Foi muito bom. Óbvio que eu conheci o JUS pela minha mãe. Já conheci o Sérgio. E eu me senti muito, como o Sérgio falou, eu me senti muito acolhida como afilhada. Porque no primeiro dia do JUS, eu não tinha como vir. Eu tinha que vir de ônibus, mas eu não sabia chegar. Aí a Cris foi a primeira pessoa a mandar mensagem. Ela não me conhecia, não sabia quem eu era. Pegou e falou, você quer uma carona? Eu te busco no Parque Shopping. Então isso já foi muito bom pra mim, eu já entrei aqui muito feliz. A Cris é uma pessoa que, assim, eu agradeço a Deus por ter recebido ela aqui no JUS. Ela virou meu chaveirinho. E tá. Como eu já disse, eu estudava no método do JUS. Já fazia por pontos. Só que eu não tinha essa coisa de ler 3 vezes. Não fazia mais nada, era só, os pontos eu estudava de forma muito crua. Depois que eu entrei, eu aumentei minha pontuação, consegui aumentar, consegui fazer mais questão. Melhorei meu desempenho nas provas, que eu faço muita prova em casa. Melhorei muito meu desempenho. E assim, é outro mundo você entrar no JUS, porque todo mundo aqui sabe da luta que é. Ninguém vai olhar pra você e falar assim, você só estuda. Não, todo mundo aqui sabe como é difícil estudar. Então, me ajudou demais. E quando o meu primeiro campeonato, eu fiquei em 4º lugar. Para uma pessoa que estava estudando há 7 meses, eu fiquei muito feliz, porque desde sempre, minha mãe me ensinou, comemora as pequenas vitórias. Você tirou 30 numa prova de 50, você começou agora. E isso me deixou muito empolgada, me deu mais ânimo para estudar. Eu não trabalho, graças a Deus, eu e minha mãe a gente tem condição dela trabalhar, eu não preciso trabalhar para colocar, sei lá, comida em casa. Então eu fico o dia inteiro em casa. Então assim, uma coisa que eu escuto muito de alguns amigos é fulano passou rapidinho, ou então fulano tá demorando muito pra passar. Uma coisa que minha mãe me ensinou que eu internalizei
todo mundo tem vida diferente. Todo mundo aqui tem uma rotina diferente. Tem gente aqui que trabalha 12 horas por dia, a Cris rala o dia todo na câmera. E eu estudo o dia todo. Eu não tenho nada pra fazer, gente. Minha obrigação é arrumar casa e estudar. Então, assim, quando eu estudo, eu tento me motivar com isso, sabe? Tento me motivar assim, poxa, eu não tenho obrigação, eu não tenho que pagar conta, eu não tenho que estar trabalhando pra dar comida pro irmão meu. Não tenho que fazer isso. Eu não vivo na miséria. E eu acho que nessa parte entra a questão da fé. De você saber agradecer por tudo que você tem. De você... E assim, muita gente reclama demais. Eu acho isso muito chato. Eu não gosto de gente dramática, eu não gosto de gente reclamona. Ah, você tem que estudar. Você tem que estudar. Você tem dinheiro pra pagar uma apostila de concurso que é muito cara. E é a nossa obrigação. Vou fazer o quê? Se a única coisa que eu faço na vida é estudar pra me dar bem. Uma vez meu sogro virou e disse, estuda porque a caneta é mais leve que a enxada. Então, todo esse tipo de coisa eu internalizei muito. Tá, eu vou contar agora um pouquinho de como eu estudo, como é a minha rotina de estudos. Atualmente, como eu falei, eu não trabalho. Eu moro com meu avô e com minha mãe trabalha o dia inteiro. Eu tenho 4 bichos em casa. Minha única perturbação são eles mesmos. Mas assim, é muito tranquilo, gente. Eu pego, sento, às vezes faço a minha visualização. Eu faço muita questão. Eu priorizo muito fazer questão. Depois que eu entrei no JUS... Um calor. Obrigada. Depois que eu entrei no JUS, eu parei de assistir videoaula. Eu tinha muito costume de assistir videoaula, então comecei a fazer questão, comer questão, eu como questão. Assim, questão. Quando eu não sei, e assim, o Sérgio, ele teve um ponto que ele falou, você não sabe o que está na questão, vai direto para a resposta. Então é isso que eu faço, não sei a resposta da questão, não sei a resposta da questão, eu vou direto pro comentário, já vejo. Eu não fico perdendo tempo, sabe, no que eu não sei, eu não fico tentando adivinhar uma coisa que eu não faço a mínima ideia do que seja. Então minha rotina de estudo é muito tranquila. Eu coloco um despertador, estudo geralmente 1h e 15 minutos, dou um tempinho de descanso, até porque a gente precisa. E uma coisa que eu acho que me ajuda muito é que eu estudo no meu quarto. Então sempre no intervalo eu saio do meu quarto. Minha casa é cheia de mato, tem muita árvore. Eu saio, tomo um sol, respiro um ar fresco, brinco com meus bichos, eu acho que isso ajuda muito. A gente sair daquele espaço que você fica sempre tão concentrado, tão focado, eu acho que isso é essencial. Deixa eu ver mais. No depoimento do Matheus, quando eu estava pensando no que eu ia falar, eu lembrei do depoimento do Matheus, que ele já falou que ele gosta de estudar. E eu compartilho desse sentimento. Eu não tenho problema com estudar. Eu não... que questão chata, eu não quero fazer isso. Às vezes dá preguiça, mas eu gosto realmente de estudar. As matérias que eu estudo, direito constitucional, direito administrativo, eu acho muito legal estudar esse tipo de coisa. Acho muito legal fazer questão. E assim, eu levo isso não só para um lado técnico, de se eu estou fazendo para passar. Eu levo para absorver também. É sempre bom a gente saber mais sobre as coisas do mundo, porque isso te dá novas visões de mundo, sabe? Acontece alguma coisa, você pensa, poxa, no direito administrativo tem isso e aquilo. Então, eu gosto de estudar, não tenho problema. Nunca fui uma garota que minha mãe precisava me bater para eu estudar. Só matemática, que matemática não é minha amiga. Mas nunca tive problema com isso. Nas escolas eu tirava notas boas, no ensino médio também. Então, no quesito dos estudos, acho que é isso. Vou falar pra vocês como que eu lido com as pressões, né, de todos os lados. Pressão da família, pressão de desconhecidos que se acham no direito de querer te pressionar. E eu tenho uma tia. Essa é uma tia, né? Eu tenho uma tia que ela é concursada, mas ela é concursada há muito tempo já, passou, sei lá, em que ano. Mas teve uma prova que a gente foi fazer, ela virou pra mim e falou assim, você vai gabaritar, né? Eu fiquei assim, gente, por que a pessoa quer que eu... Vai fazer a prova pra você! Que inferno! Então eu acho que assim, é muito chato a gente ser pressionado por familiar, por amigo. Não só pra... Como é que eu posso dizer? Não só pra ir bem, mas também tem gente que te pressiona pra sair desse mundo, sabe? Você tá estudando demais, isso não vai te levar... Assim, não vai te levar a nada. Mas é muito difícil, desiste, porque querendo ou não, a gente tem umas pessoas tóxicas desse tipo na nossa vida, que chegam e ficam querendo desestimular a gente,
fala que é muito difícil, que vai demorar muito, que não vale a pena. E eu digo pra vocês que vale. Porque nada paga esse sentimento de caraca, eu consegui. E me deixa muito feliz eu ter conseguido tão cedo. Porque todo mundo diz, ai, você é muito madura pra sua idade. Ai, vou começar a chorar. Isso tudo é por causa da minha mãe. Minha mãe sempre me ensinou a ser muito independente. Meu pai morreu muito cedo. Não cheguei a conhecer meu pai. Mas eu tento levar ele pra todos os cantos da minha vida, sabe? E tentar não depender de ninguém. Porque minha mãe sempre ensinou, seu pai, quando ele estava vivo, ele sempre me ensinou a viver minha vida sozinha. Minha mãe tirou carteira com 31 anos, por influência dele. Ele ajudou muito ela. Meu pai era um ser de luz, por mais que eu não tenha conhecido ele. Todo mundo que conhecia fala a mesma coisa. Então, assim, eu tento ser que nem ele, sabe? Eu tento ser feliz com o que eu tenho. E tento conquistar o que eu posso ter. Tá, então quando eu me sinto muito pressionada, eu penso nele na minha avó. Minha avó também faleceu, era a mãe dele. Mas a fé me ajuda muito nesses momentos de pressão, nesses momentos de tensão, de prova. Ai, tem uma prova que eu quero muito passar. Se não passar, tudo bem, sabe? Eu acho que a gente se esforça demais e se pressiona demais também. Então, quando eu fico assim, me auto-sabotando, me auto-pressionando, eu penso assim, ai, será que meu pai gostaria de ver eu fazendo isso comigo mesma? Será que minha avó gostaria de me ver tão tensa? Não sei se tá fazendo sentido pra você. Tá fazendo sentido? Porque eu tô muito nervosa. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre expectativa. Desde que eu comecei, minha mãe, ela é muito direta, sabe? Ela não tem papas na língua, não. Ela é tipo você. Aí, quando eu comecei, ela falou assim, ó, não sonha, você não vai passar em menos de 1 ano. Você vai passar no mínimo com 2 anos de estudo. Mas eu não vi aquilo como uma coisa de, você não vai passar. Não, era já pra eu me acostumar. Pra eu não ter uma queda tão alta quando eu tivesse um desempenho ruim. E isso foi muito bom, muito bom. Porque eu aprendi a lidar com as minhas expectativas. Na prova do MPU, eu menti pra mim mesma. Eu falei, eu não tô criando expectativa. E teve um dia que eu simplesmente surtei. Eu tava no carro com a minha mãe, a gente tava conversando tranquilo. E eu simplesmente comecei a chorar e gritar e falar que eu não ia conseguir. E ela falou assim, ok, é hora de ir pro psicólogo. E eu acho que depois disso, eu comecei a tomar remédio pra ansiedade. Depois disso eu percebi que a gente criar expectativa demais faz muito mal pra gente mesmo. Pior do que os outros criarem expectativa em você, é você se colocar num lugar que você não vai conseguir chegar. Não querendo ser pessimista, mas a gente tem que ser realista, sabe? Quando eu comecei, eu realmente na cabeça, eu falei assim, eu não vou passar em menos de 2 anos. E quando eu vi o nível das provas que eu tava fazendo, eu falei assim, eu não vou passar em menos de 2 anos, definitivamente. Só que teve uma hora que eu olhei pra mim e falei assim, por que não? Você pode passar em menos de 2 anos. Então, eu meio que não criei expectativa, mas eu me botei à prova. Então eu falei assim, eu vou estudar e eu vou tentar driblar isso. Tá, um pouquinho sobre a minha vida pessoal. Como eu já falei pra vocês, eu moro com meu avô e com minha mãe. E, assim, são meus 2 anjinhos. Eu acho que não seria nada sem eles dois. E meu avô é uma pessoa muito importante pra mim. Acho que quem me segue nas redes sociais já deve ter visto ele. Ele é muito tranquilo. E meu avô, ele é o tipo de pessoa que confia demais em mim. Na prova do MPU eu falei, vô, eu fui mal. Fui muito mal, fiquei triste. Ele falou assim, não, pode guardar os documentos, eles vão te chamar. Ele é muito esperançoso, sabe? Então, assim, eu vi aquilo, eu falei assim, poxa, meu avô realmente vê muito potencial em mim. Então eu fiquei muito feliz, porque graças a Deus eu só tenho uma tia que é dessas meio, né, viajandona, mas o resto da minha família me apoia muito. Quando eu comecei a estudar para CEDEST, eu fiz um PowerPoint e enviei para todos os grupos de família. Eu falei assim, ó, gente, não me chama pra... Era bem na época do carnaval. Eu falei assim, eu peço que vocês não me chamem pra sair, não me chamem pra ir pra
pra chácara, pra nada, e espero que vocês não fiquem chateados. E se alguém ficar, eu sinto muito. É uma coisa que eu tô fazendo por mim, sabe? E meu avô sempre esteve muito do meu lado. Muito, 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 muito. Quando eu contei pra ele que eu passei na CDF, ele quase chorou. E assim, é muito bom estar vendo isso pra mim. Porque eu não pude ver isso da minha avó, sabe? Só que desde sempre, eu penso nela tendo orgulho de mim. Então, quando eu vejo o meu avô ficando feliz por mim, por estar acontecendo uma coisa tão boa como essa na minha vida, eu falo assim, meu Deus, eu não tenho mais o que agradecer, eu tenho tudo. Eu tenho pessoas que olham pra mim e falam, você vai conseguir, sabe? E isso ajuda muito nos estudos, mas muito, 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 muito mesmo. Porque às vezes eu fico com preguiça de estudar. Essa é uma coisa que eu fiz, porque a Paula me contou, a Paula, cunhada do Sérgio, ela do meu grupo mensal, ela falou assim, eu tenho um cantinho no quarto que eu coloco a foto dos meus familiares. E quando eu tô muito desmotivada, eu olho para aquela foto e penso, eu quero dar orgulho para essas pessoas. E eu tenho meu armário tem um cantinho com fotos, e quando eu tô assim, não quero estudar, não vai dar certo, eu abro aquele armário e eu penso, vai dar certo, eu vou estudar, eu quero dar orgulho para essas pessoas, eu quero ver essas pessoas vibrando pelas minhas vitórias, porque elas vão vibrar, eu sei que elas vão. Tô muito confusa minha cabeça. Meus amigos, a mesma coisa. Eu não tenho muitos amigos, mas os que eu tenho são incríveis. A Cris, as meninas, elas me incentivam demais, sabe? No dia do Restão 1, gente, foi muito engraçado quando eu ganhei meu primeiro Restão 1. A Nicole tava do meu lado, eu tava super nervosa. E aí quando eu ganhei, cara, a gente começou a gritar, bater na mesa, eu olhei pro lado assim, eu falei, meu Deus, que gente maravilhosa que eu tenho do meu lado, sabe? Uma pessoa que... São pessoas que elas podem perder, mas se elas estiverem ganhando, elas comemoram, elas gritam, elas perderam. E eu acho que o JUS é muito bom por isso, porque como as pessoas sabem o que você passa, elas torcem por você. Então, às vezes, a gente faz um concurso, não passa, mas um caveiro aqui do JUS passa. Eu fico tão feliz. A Maia hoje tomou posse, cara, olha que coisa boa, sabe? E eu acho que tudo que a gente faz volta pra gente. Eu sou espírita, eu acredito muito em questão de energia, então eu acho que quanto mais a gente torce pelo outro verdadeiramente, mais isso vai voltar pra gente. Então, quando a Janaína me mandou a mensagem ficando feliz por mim, eu penso, cara, isso vai voltar pra ela em dobro. Tudo de bom e tudo de ruim que a gente faz volta. Então, eu fico torcendo pra ver o momento que eu vou gritar por elas. Que, assim, elas são demais, gente. É muito bom ter o JUS por causa disso. Porque você sabe que tem gente aqui torcendo por você, por mais que a pessoa não ganhe nada com isso. É isso que é verdadeiramente ser amigo. E outra pessoa que me ajuda muito é meu namorado. Quando eu comecei a estudar, eu falei pra ele, eu vou começar a estudar pesado e talvez eu não tenha tanto tempo disponível. Só que, graças a Deus, meu namoro ele é muito saudável, porque ele tem as responsabilidades dele e eu tenho as minhas. E, às vezes, eu tô sem estudar, eu falo, poxa, tô com preguiça de estudar. Ele fala, vai estudar, garoto, você não tá fazendo nada, tá vendo série. Aí ele me manda estudar, briga comigo. Então, assim, cerquem-se de pessoas assim, sabe? Porque é essencial. Nossa, é muito bom. Ai, tô com sede. Toma. Tá. Eu vou aceitar. Ai, tem que ser mais rápido. Deve mais. Vou falar um pouquinho sobre coisas que me motivam. Com certeza, essas pessoas que torcem por mim me motivam bastante. No dia que o Sérgio mandou no grupo meu nome lá na lista e o pessoal me dando parabéns, a Fran falando que não vinha e veio só pra ver meu depoimento, eu fiquei assim, meu Deus, de novo, eu não tenho mais pelo que agradecer, sabe? É muito bom você ver, te dar ânimo, sabe? Me dá vontade de estudar mais. Eu juro que vocês me dão vontade de estudar mais toda vez que isso acontece. E é um negócio de saber comemorar as pequenas vitórias. No campeonato passado eu fiquei em quinto lugar. E assim,
Ai, eu fiquei em quinto, mas eu fiquei em quinto entre Ana Ribas, entre Flávia, entre galera top que estuda muito, que já é concursada, que já passou. Então, eu acho que a gente tem que aprender muito a reclamar um pouquinho menos e a ver as coisas pequenas, os pequenos detalhes que realmente ajudam muito. Às vezes eu me motivo até por motivos bestas. Às vezes eu passo no frente de uma loja, tem uma coisa que eu quero muito. Eu falo, putz, eu vou estudar e quando eu for servidora eu vou comprar esse negócio. Nunca vou comprar, mas é possível. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar essas pequenas motivações, sabe? Tipo assim, às vezes você quer alguma coisa, você fala assim, eu vou estudar pra conseguir passar, pra conseguir comprar. E não precisa ser nem coisa material. Às vezes você quer passar só pra provar pra você mesmo que você consegue. Eu acho que foi um dos motivos de eu ter conseguido essa vitória aí, foi eu ter parado e pensado, sabe? Você consegue, Valquíria, você não é idiota, você é boa. Tá. Eu tava pensando hoje, nos problemas que todo mundo tem na vida, né? E o Sérgio, ele toca muito nesse ponto, de que quando você tá com um problema em alguma parte da sua vida, vai afetar todas as outras. E eu pensei assim, caramba, a nossa vida é uma engrenagem, que por menor que seja a engrenagemzinha que tá rodando, se ela quebrar, quebra todas as outras. Então, recentemente, no dia que eu descobri que eu passei, meu avô, que nunca passou mal, que tem a saúde de ferro, começou a vomitar, teve crise de tremedeira, teve que ser internado. Aí eu já pensei, putz, tive um sentimento muito bom e um muito ruim ao mesmo tempo, porque meu avô tem 87 anos, ele foi diagnosticado com pneumonia. E para um idoso, pneumonia é muito sério. Então assim, eu falei, eu vou perder meu avô hoje? Eu bati um papo com Deus. Falei assim, tu vai sair hoje de mim, não pode ser amanhã? Hoje? Então, quando eu fui pro hospital pra ele, a gente foi correndo pro hospital, dormi com ele lá. Eu levei material de estudo, mas aí eu parei e pensei, eu falei assim, eu vou deixar de dar atenção pro meu avô que tá doente, vou deixar de cuidar da saúde dele pra estudar? Não vou fazer isso. Eu vou primeiro cuidar dessa parte. Então, você tá com algum problema no casamento, com o filho, resolve isso primeiro e depois parte pros estudos. Nada vale mais que a nossa saúde mental. Nada. Não adianta você perder parente por causa de estudo. Assim, parente legal, porque se for parente chato, caguei. Que dicas horríveis. Mas enfim, é isso. É essa coisa de ter que cuidar primeiro do pessoal para depois ir para os estudos é muito importante. No Natal passado, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal, porque tanto meu pai quanto minha avó morreram no dia do Natal. Então, assim, Natal pra mim não é uma época muito legal, sabe? Mas nunca tinha me afetado. E ano passado isso me afetou. Me afetou, e eu fiquei estressada, e eu comecei a ter muita briga com minha mãe, a gente teve uma briga muito feia. E eu tentava estudar, e eu não conseguia. Eu faço muita prova em casa, minhas notas lá das provas estavam sendo horríveis. Eu falei assim, não, eu tenho que tratar as outras coisas primeiro, pra depois dar prioridade pra isso. Então, a gente tem que saber também dar prioridade para as coisas certas e aproveitar os momentos certos. O Matheus vive falando que agora eu tô dando prioridade para outras coisas. Eu acho que ele tá certíssimo. Ele quer curtir. Deixa o moleque curtir, ele já é concursado. Obrigado. Mas tem que pontuar. Saí do banquinho. Então, assim, eu acho que é muito isso. A gente tem que saber priorizar as coisas na nossa vida. Desde que eu comecei a estudar, eu nunca deixei não vou ficar com meu avô no almoço pra estudar. Não, eu vou ficar com meu avô no almoço. Eu mudei pra isso, pra ficar com ele. Então eu não abro mão de nada que seja muito importante na minha vida. Não abro mão da minha família, não abro mão dos meus amigos, não abro mão do meu namorado, a não ser que eles me façam mal. Mas assim, é muito importante a gente ter essas partes saudáveis para que o nosso estudo renda direitinho. Então assim, é muito bom porque quando eu tô bem com minha mãe, ela me deixa estudar fim de semana. Maravilhoso, a gente não briga, fica tudo certo. Então, esse quesito aí da saúde mental eu acho muito importante. E eu percebi isso de verdade quando meu avô foi internado. Que eu falei assim, eu não vou deixar meu avô de lado pra estudar, pra fazer 10 pontos. Não vou fazer isso. Eu fiquei lá o tempo todo com ele, juntinho. E aí, no dia seguinte, eu falei assim,
eu fiz a coisa certa, sabe? Deixa eu tomar. Tá. Eu vou falar mais um pouquinho sobre a comparação que a gente tem, a mania que a gente tem de se comparar com outras pessoas. E como eu já disse, minha mãe me ensinou muito bem a não fazer isso. E eu percebi que isso é uma sabotagem muito grande que a gente faz com a gente mesma. Porque quando a gente olha pra outra pessoa e fala assim, nossa, fulano é tão novo, eu escutei muito isso. Ai, você só tem 19 anos e já passou. Gente, eu não estudo. E tem gente que faz isso pra se sentir mal, sabe? Nossa, ela é tão nova, já passou. É porque eu não tenho obrigação, eu já falei. Tem um monte de gente aqui com seus ritmos de vida diferentes. Então, é muito importante a gente saber diferenciar. Posso só te interromper? Pode. Ah, uma coisa. Não. Quando você diz assim, eu passei porque eu não trabalho, porque eu não tenho obrigação. Isso pra mim não desmerece nada a tua vitória. Não, com certeza. Não desmerece nada a tua conquista. Porque eu conheço milhares de pessoas que não trabalham, que tem pai e mãe para patrocinar e passam um dia vagabundando, inclusive na minha família. Deus primos, né? Exatamente. Então, assim, não desmerece nada. Né? Não, com certeza. Tá de parabéns de qualquer forma. Mas assim, eu falo isso porque tem gente que realmente faz isso pra se desqualificar, sabe? Ai, fulano passou em tão pouco tempo, você não sabe a vida que fulano leva. Ou então quando você quer julgar alguém, ai, nossa, fulano já estuda 5 anos e ainda não passou. Você não sabe o que acontece na vida dele, gente. Eu acho que é muito mais sério você falar, ai, ela estuda 10 anos e ainda não passou, do que você falar, ela estuda 2 meses e passou. Porque, gente, quem é que consegue ficar 10 anos estudando sem desistir? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Minha mãe já estuda há 5 anos. Ela passou e não conseguiu por bobagem. Então, assim, é muito mais difícil você querer se glorificar sem saber da história do outro. Ai, eu passei em 2 meses. Tá, mas fulano ele trabalha 12 horas por dia, sei lá, ele tem que bancar a mãe, tem que bancar filho, tem que bancar pai. Então, é muito importante a gente parar de se comparar com os outros, tanto pra se desmerecer quanto pra desmerecer o outro. E... Tá, eu vou, só pra eu terminar, eu vou citar só 2 frasezinhas que eu acho muito importantes. Cadê meu celular? Duas frases. Uma que me ajudou muito quando eu comecei e a outra que eu acho um desserviço na vida do concurseiro. A que eu acho de serviço é a que fala assim: estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonham. Eu digo que nunca a gente deve fazer isso, porque como eu já falei, a saúde mental é em primeiro lugar. E a gente não deve fazer as coisas para provar para os outros, a gente deve fazer as coisas para provar para a gente mesmo. Então eu nunca estudei para jogar na cara de alguém que, ai, você tem 20 anos, eu já sou concursado e você não. Não, a gente tem que fazer as coisas pela gente. E tem que descansar, e tem que manter a nossa cabeça no lugar. Então, estude enquanto eles dormem. Não, vai dormir também. Dorme. Só de favor pra você mesmo. E a outra que me ajudou muito é a do Bolt, que eu acho essa frase espetacular. Ele fala: eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que não vê resultados em 2 meses e desiste. E foi o que eu falei pra vocês, é muito mais difícil você virar e falar, eu estudei 10 anos, ainda não passei e continuo estudando. Porque estudar, às vezes, assim, a vida do concurseiro, você tem todos os motivos pra cair fora. Ah, se foi uma prova que eu fiz, vou parar de estudar. É muito mais fácil você desistir do que você tentar se motivar todos os dias. Então acho que é isso, gente. Ficou confuso, porque eu sou nervosa, mas eu já...